A paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal É Tempo de Saber, um canal voltado a estudos bíblicos da Palavra de Deus. No estudo de hoje vamos estar falando de uma parábola que, na minha opinião, é uma das parábolas mais mal interpretadas de toda a Bíblia no meio cristão. Isso porque é uma parábola onde se confunde muito as aplicações que Jesus usou. Mas através deste estudo, nós vamos estar esclarecendo nossas mentes através do Espírito Santo de Deus, que vai nos iluminar e nos mostrar a palavra do Senhor. Mas antes disso, eu quero te pedir para olhar se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreve. E se você gostar deste conteúdo, deixa um like. E mais uma coisa, se você gostar de verdade, por favor, compartilhe para alguém que ainda não faz parte do canal. Convide essa pessoa a estar participando, porque assim você vai estar me ajudando a aumentar os números de inscritos no canal. E você também vai estar automaticamente levando a palavra de Deus a outras pessoas, fazendo assim o que as Escrituras nos recomendam, que é levar o Evangelho a toda criatura. Então, sem mais delongas, eu quero estar dizendo já o tema do nosso estudo de hoje, um tema que eu gostei muito de estar estudando para trazer para os irmãos, que está em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Me diz, você entende a parábola das 10 virgens? Você entende o contexto que Jesus usou? Será que quando você ouviu uma pregação sobre essa parábola, você ouviu da forma certa? Será que o pregador ele compreendeu o que ele estava pregando? É isso que nós vamos estar discutindo aqui hoje. Então, meus irmãos, esta parábola é uma parábola de difícil entendimento para muitas pessoas. É uma parábola onde há muita confusão nos símbolos que foram usados por Jesus. Mas nós vamos estar aqui interpretando ponto a ponto desta parábola. Provavelmente eu vou estar precisando dividir este estudo em duas partes, devido a esta parábola ser transcendente e também ela ser de uma complexidade um pouco diferente das demais. Porque esta parábola, ela é o seguinte, ela servia perfeitamente para quando Jesus a aplicou. Ela serve pelo percurso da história dos dias de Jesus até os nossos dias, e ela serve dos nossos dias para os dias que ainda há de vir. Então, para que haja uma perfeita compreensão de todos que estão aqui acompanhando, eu vou precisar fazer essa separação. Mas os irmãos não se preocupem, através deste primeiro estudo, os irmãos eles sairão daqui entendendo perfeitamente o que Jesus quis dizer nesta parábola. E a segunda parte deste estudo vai ser simplesmente para completar e edificar ainda mais o conhecimento dos irmãos, que nós vamos ter um entendimento de um contexto ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, o que mudou na igreja desde Jesus até os dias de hoje. E para isso precisa ter essa separação, porque senão vai informação demais para os irmãos e alguns acabam não absorvendo. Mas fazendo essa separação, eu tenho certeza que cada um que está assistindo esse vídeo vai ter uma compreensão divina da palavra. Esta parábola, eu já vi muita gente tropeçando no significado dela. Eu já vi até pastores renomados dizer o seguinte, que ela não deve ser usada no meio cristão, para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Por quê? Porque simplesmente Jesus usou isso em um contexto para os judeus. Mas se nós formos olhar por este lado, nós temos que anular a maior parte da Bíblia. Nós não podemos adotar dentro da igreja, então, a maior parte da Bíblia. Por quê? Porque a maior parte da Bíblia foi voltada para o povo judeu. Então nós ficaríamos somente com as cartas de Paulo. Nós nos tornaríamos paulinianos ou paulinos. Mas eu discordo totalmente disso. É uma parábola que encaixa perfeitamente dentro da igreja e você vai aprender aqui neste canal, através deste estudo, como se preparar pelo que está por vir, através de Mateus 25. Eu quero convidar os irmãos para estarem pegando vossas Bíblias, para acompanhar comigo. Por quê? Eu não quero trazer textos fora de contextos para os irmãos. Eu quero trazer aqui para os irmãos as referências, mas o que os irmãos têm a oportunidade de olhar todo o contexto.
porque aqui eu não vou estar fazendo distorção da palavra de Deus. Eu vou estar trazendo aqui referências, porém eu não tenho como trazer todo o contexto devido ao tempo. Então, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos para tomar vossas Bíblias, embora eu vou estar deixando as referências aqui na tela, e abrir em Mateus 25, que nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, meus irmãos, nós estamos aqui tratando, desta parábola, como eu já disse para os irmãos, das 10 virgens. E hoje nós vamos estar decifrando essa parábola. Porque muita gente confunde os símbolos usados aqui. Tem pessoas que acham que o azeite é o Espírito Santo. Outros dizem que o azeite é a igreja. Outros dizem que o azeite é a identidade. Mas nós vamos ver, através das Escrituras Sagradas, o que o azeite representa. Esta passagem, ela remete claramente ao arrebatamento. Mas vocês pararam para reparar que Jesus, ele fala de 10 virgens, que no contexto histórico eram 10 damas de honra, mas Jesus não fala da noiva. Você já parou para reparar isso? Nós vamos estar entendendo aqui o porquê que Jesus ele não fala da noiva, mas ele fala de 10 virgens como 10 damas de honra que antecedem a noiva. Esta parábola ela também está ligada diretamente à parábola do semeador e à parábola dos talentos. As 3 parábolas elas estão totalmente ligadas. O seu contexto está ligado, os significados estão ligados. Então, mais para frente, talvez eu traga um estudo voltado em cima dessas outras 2 parábolas para os irmãos ver que realmente elas estão ligadas. Através deste estudo, eu vou estar trazendo o contexto para os irmãos das 5 prudentes e das 5 loucas. A primeira parte eu vou estar falando bastante das prudentes, O que as prudentes faziam, o diferencial das prudentes, e a segunda parte das loucas. Falando de contexto histórico, essa parábola ela se passa em um casamento. E como que ocorria o casamento neste tempo? Era o seguinte, vinha o noivo com a família do noivo e eles combinavam um casamento. Ele trazia um dote e ofertava esse dote ao pai da noiva. E ficava combinado que ele voltaria. Não era avisado quando que ele ia voltar. Ele podia voltar no outro mês, ele podia voltar daqui a 1 ano, mas ele voltaria. Olha que interessante que Jesus usa, É questão da volta dele. E é o seguinte, a noiva não sabia quando o noivo ia voltar. Então ela tinha que se resguardar, tinha que se manter pura e tinha que estar preparada de prontidão, porque a qualquer segundo o noivo poderia chegar na cidade e daria-se início ao casamento. Um ensinamento rápido para os irmãos: o dote que é pago pelo noivo em troca da mão da noiva, repara como que você pode ligar perfeitamente ao sacrifício de Cristo. Ele vem à terra, ele paga o dote, ele paga o preço para o Senhor, para que nós possamos nos encontrar com ele. Então, o dote que era dado ao noivo, que o noivo dava ao pai da noiva, esse pagava o encontro mais tarde. Então, o sacrifício de Cristo é o dote representado aqui nesta parábola.
E o povo também compreendia, né? Quando Jesus falava das 10 virgens, como eu disse para os irmãos, as 10 virgens não eram 10 noivas, mas eram as damas de honra. Jesus ele não menciona a noiva em Mateus 25 nessa parábola. E outra coisa, quando Jesus ele começa a falar sobre pegar as candeias, o povo começa a entender o que Jesus queria dizer. Por exemplo, naquela época não se tinha eletricidade, não tinha o conforto que nós temos hoje. Então, para o povo, como eu disse no estudo passado, né, sobre a hora do décima, chegava às 18 horas, não tinha mais luz do dia. Então era necessário ter o quê? Ter candeias, ter lâmpadas, para que o povo não achasse pedra de tropeço, para que o povo pudesse continuar no caminho e pudesse alcançar o seu objetivo. Então, por isso, o povo entendia perfeitamente quando Jesus começa a falar de azeite, começa a falar de lâmpadas. Vou só deixar um exemplo aqui para os irmãos. Imagine que é avisado nas redes de notícia que vai ter um apagão hoje às 18 horas. O que você vai fazer? Certamente você vai ao supermercado, você vai comprar velas, para quando chegar às 18 horas e ter esse apagão, você poder se movimentar dentro da sua casa, andar talvez ao redor da tua casa, na rua, poder continuar seus afazeres. Então o povo entendia a mesma coisa. Quando fala-se do casamento e fala-se de lâmpadas, o povo já entendia o quê? Que já tinha passado a última hora. Então já era noite, né? Já era tarde. Então o povo entendia completamente esse contexto. Porque em meio à noite escura era necessário a lâmpada para poder clarear o caminho, mostrar o caminho daquelas virgens até o noivo. Então a lâmpada ela servia para quê? Para mostrar o caminho até o noivo. E devido à cultura daquele povo, eles entendiam melhor, mais fácil do que nós. Por quê? Porque na escola eles não aprendiam como nós, né, geografia, talvez uma aula de inglês, uma aula de álgebra, química, não. Eles aprendiam a lei, eles aprendiam os livros, né, da Torá, eles aprendiam os ensinamentos, os cânticos, a cultura era voltada em torno da palavra do Senhor. Então, quando Jesus ele começa a falar de lâmpada para mostrar o caminho, rapidamente eles compreendiam e lembravam de um salmo. Salmo que eu quero ler com os irmãos, que é o Salmo de número 119, verso de número 105, que nos diz assim: Tua palavra é a lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, irmãos, alguns poderiam já pensar aí, né, assistindo o vídeo, que eu deixaria a explicação para o final. Mas não, a explicação para a parábola eu já vou trazer no começo do vídeo. Olha para você ver o que o Salmo 119, verso de número 105 está dizendo, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, se a palavra é a lâmpada para os pés, imagina o seguinte: o azeite que estava ali só pode representar a palavra. Não pode representar o Espírito Santo, não pode representar a igreja, não pode representar outro símbolo, somente a palavra, porque a palavra é que leva de encontro ao noivo. E eu vou estar trazendo mais referências para estar provando isso aqui para os irmãos. Quando Jesus ele inicia esta parábola, certamente ele já tinha em mente o Salmo de 119. Então o povo automaticamente também começa a ter essa compreensão devido ao conhecimento dele sobre as escrituras. E nós às vezes passamos batidos porque não conseguimos relacionar uma coisa com a outra. Às vezes não sabemos ler a palavra do jeito que tem que ser lida. Então os irmãos podem estar certo que o azeite representa a palavra. E eu quero estar trazendo mais uma referência para os irmãos, sem perder tempo, que encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, versículo 12, 13 e o 14, que nos diz assim: com o objetivo de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Vamos entender um pouquinho aqui o que Paulo está dizendo e como que isso aqui vai se relacionar com o azeite ser a palavra.
Olha bem o que Paulo começa dizendo aqui aos Efésios. Com o objetivo de que nós, igreja, os que primeiro esperamos em Cristo, porque nós esperamos primeiro em Cristo, está falando aqui de primícias. Quando você passa a entender um pouquinho sobre o que é a primícia, que está na lei, está em Levítico, se não me engano, Deuteronômio, você vai entender que também a primícia significa aquela parte da obra, é parte do trabalho, é o que é oferecido primeiro. Mas essa forma de primícia aqui significa dos que são escolhidos para a obra, porque somos nós somos escolhidos para a obra. Então nós, os que somos primeiro, esperamos em Cristo, tendo ouvido a palavra da verdade. Nós, primícias, escolhidos para a obra, ouvindo a palavra da verdade, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Através da palavra, somos selados com o Espírito Santo para a redenção. Então, o que está falando aqui é para a redenção, está falando do arrebatamento. O dia da redenção, o dia da expiação, o dia que Cristo virá remir os seus eleitos. Então, Paulo ele deixa bem claro aqui que nós, escolhidos para a obra de Cristo, ouvindo a palavra da verdade, que é o Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, primeiro a palavra, depois o Espírito Santo. Por isso, em Mateus 25, não tem como ser o Espírito Santo o azeite. Por quê? Porque ele é a palavra que revela o Espírito Santo. A palavra me comove, a palavra te comove, o Evangelho nos transforma e nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo nós somos selados. Selados para quê? Para a redenção, para o encontro com o noivo. Olha que comparação bem semelhante a Mateus 25. Nós temos aqueles que esperam em Cristo, as 10 virgens esperavam em Cristo, ouvindo a palavra, ouvindo que ele viria, estão aguardando com a palavra. Elas estão seladas com uma promessa, que é o Espírito Santo. Para quê? Para o encontro com o noivo, que é a redenção. Olha como é que liga totalmente. Porém, nós tínhamos 2 classes de virgens, loucas e prudentes. Mas somente as prudentes, elas foram separadas para a obra, elas ouviram a palavra, elas receberam o Espírito Santo, elas receberam a promessa e elas guardaram a palavra para quê? Para a redenção, para o encontro. Então, esse texto que nós lemos aqui nos mostra a conduta das virgens sábias. Porque aquele que é sábio, ele ouve a palavra, ele recebe ela no seu coração, ele se transforma através da palavra e ele é selado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sela a pessoa. O que é um selo? O selo, ele mostra a que autoridade aquele elemento representa. Não era assim nos tempos antigos, os reis selavam uma carta e todo mundo que via aquele selo, ninguém abria, somente o destinatário abria. Por quê? Porque aquela carta, ela representava uma autoridade. Então assim somos nós selados pelo Espírito Santo. Nós representamos uma autoridade, nós estamos selados por uma autoridade, que é o próprio Deus. E este selo que nos garante o quê? A redenção, o encontro com o noivo, o arrebatamento da igreja. E outra passagem que eu vou trazer para os irmãos para dar ênfase sobre a palavra ser a verdade, a palavra ser o azeite, está em João, capítulo de número 17, versículo 17 e versículo de número 26, que nos diz assim, versículo 17: santificai-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. 26: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui, 26, nós temos aqui o sermão profético de Jesus. É assim que é conhecido. Mas versículo de número 17 diz assim: santificai-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós devemos santificar na verdade. O que é a verdade? A palavra. Então devemos santificar na palavra.
Porque a partir do momento que nós nos santificamos na palavra, nós estaremos onde Cristo estará. E Ele estará onde nós estaremos. E o versículo de número 26, quando fala esteja neles e eu neles esteja, mais uma vez está falando de arrebatamento. Você pode ler e falar que mas está falando de amor. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo são um, é o mesmo Deus. E a Bíblia nos alega, nos revela que Deus, ele é a forma primordial do amor, né? Que nós chamamos de amor ágape. Então, ele é o próprio amor. Não é um sentimento, é um ser. E Jesus está falando, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Então Deus está falando, para que o próprio Senhor esteja neles e eu neles esteja. Mas como está falando de ser, não está falando só de sentimento, nós temos que entender a mensagem. Não é só sentimento, é estar, é um local, é uma localização. Por que eu digo isso? Aqui está falando, a partir do momento que nós nos santificarmos na palavra, estaremos prontos para estar onde Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Então, aqueles que se santificam estão prontos, é um estado, estão prontos, estão em um local, e Cristo virá a esse local para buscá-los. Seja individualmente, para mim e para você, ou seja coletivamente para a igreja, que é a igreja sábia. Então, eu quero deixar mais uma provinha para os irmãos, de que nós estamos falando de palavra quando se trata do azeite das 10 virgens. Provinha esta que está em Hebreus 12, versículo de número 14, que nos diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o autor dos Hebreus, ele nos dá uma referência aqui que nós lemos em todas as outras referências até o momento, até mesmo em Mateus 25. E ele está falando o quê? Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação. Santificação em quê? Santificação que João fala, santificai-vos na palavra, para estarmos onde Jesus estiver. Então, santificação que Hebreus está falando é santificação na palavra. E o que ele completa aqui? Sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus sem santificação. Santificação, como que acontece isso? Como que se torna um santo do Senhor? Se torna um santo do Senhor aquele que tem a capacidade, que tem a boa vontade, que tem a obediência de seguir a palavra, de ter uma intimidade com a palavra. Então, santificação é a intimidade com a palavra, mas não é simplesmente ouvir e conhecer a palavra, é ter a palavra estocada, ter a palavra de reserva. Por exemplo, nós olhamos para as virgens prudentes, elas tinham uma palavra no começo da jornada, elas tinham a palavra durante a caminhada ao encontrar com o noivo, e quando o noivo chega, elas ainda tinham palavra. Já as loucas, elas tinham palavra também no começo, porém, durante o caminhar da jornada para encontrar com Cristo, a palavra delas foi esvairindo, foi indo embora, foi se dissipando, foi se perdendo. E quando o alerta, o sino de que o noivo vem aí, engraçado que a parábola fala, o noivo vem aí, se preparem. Então tem o aviso, tem um alerta, tem um sinal. E só depois desse sinal que elas deixam para lembrar que elas tinham que ter palavra naquele momento, que elas tinham que ter azeite naquele momento. Porque, embora tivesse soado a trombeta de que o noivo vem aí, ele ainda ia tardar um pouquinho para vir. Então, é muito importante nós termos aqui que as virgens prudentes, elas preservaram a palavra. Elas guardaram a palavra, guardaram os ensinamentos, guardaram a doutrina. Elas tinham perseverança. É a parte da igreja que persevera, que busca, que procura conhecer, que não se desvia do caminho.
As loucas é o contrário, as loucas elas se perderam no caminho, elas se deixaram levar pelos momentos, elas não se preocuparam, por quê? Porque o noivo ia demorar. Então, o noivo demorando, elas acharam que teriam outras oportunidades de conseguir mais azeite, de conseguir mais palavra. Mas o tempo que elas deixaram para conseguir a palavra já era tarde. Repare, o casamento ele tem um início, o noivo vem aí quando se escurece. Como eu disse no último estudo, a hora do 10º, às 18 horas. Então, provavelmente, deu às 18 horas, inicia-se a peregrinação para encontrar com o noivo. À meia-noite é avisado, o noivo vem aí. Então, na metade da noite é avisado que o noivo estava chegando. Somente na metade da noite, as loucas deixaram para ir buscar mais palavra. Consegue entender? Então, deixaram para procurar tarde demais. Deixaram para procurar em um momento que passará nesta terra que não se encontrará mais a palavra. Mas, só para os irmãos terem em mente, as prudentes também estavam lá. Então, todas elas estavam aguardando. Porém, somente as prudentes perseveraram e guardaram a palavra até o momento do encontro com o noivo. E eu quero, trazer para os irmãos também um pouquinho mais sobre as loucas, porque quando nós vamos falar da conduta das loucas, a gente passa a ter um temor muito grande. A gente passa a entender o que realmente Jesus queria dizer em Mateus 25. Mas até aqui, eu tenho certeza que já deu para os irmãos entender. Aquilo que mostra o caminho até Cristo, isto é a palavra. O azeite é a palavra. Então guardemos esta palavra até o fim para que nós possamos nos encontrar com o noivo. E esse estudo eu vou trazer a outra sequência dele e eu tenho certeza que os irmãos vão ficar bem mais impressionados, Porém, antes de trazer essa sequência, nós temos que falar de um outro assunto que é arrebatamento. Eu vou estar trazendo em um próximo estudo. Então vai ser o seguinte, primeira parte, 10 virgens, arrebatamento, segunda parte, 10 virgens, porque senão nós não entenderemos a totalidade desta parábola sem falar antes de arrebatamento. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui até este momento e eu quero pedir a cada um encarecidamente, se gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo para mim, porque isso vai me ajudar demais, Compartilha para mais pessoas que não são inscritas no canal, faça o convite para conhecer o canal, porque assim vocês vão estar ajudando o reino de Deus a alcançar mais pessoas através desses vídeos. Então eu quero agradecer novamente a cada um que está aqui assistindo, quero pedir ao Eterno que ilumine a sua vida e não esqueça, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que quando chegar o próximo estudo você seja notificado em tempo real e você possa estar assistindo. Então em breve eu volto com a segunda parte deste estudo.